Nos embalos do sábado à noite, a gente reúne a família para um bom papo. E quem vai comandar esse agito chega chegando. Lá vem ela. Boa noite, Amanda. Oi, gente! Muito boa noite! Sejam todos bem-vindos aqui à nossa sala de estar. Sempre um prazer e uma honra te receber. Avisa todo mundo, liga aí na TV Aparecida que nós estamos aqui, sempre com conteúdo e informação para você. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, mercado de trabalho. Como é que tá você? Tá trabalhando? Querendo ressignificar, mudar de trabalho? Ter multi-receitas? E aí, você tá ligado aí nas atualidades? Como é que tá? Vamos reescrever, transformar? Esse assunto é bom demais. Então, avisa a galera. Olha, eu quero te causar uma reflexão para essa semana que diz assim. Você já ouviu falar que você pode transformar a sua vida de diversas formas? Mas sabe qual é a maneira mais certa de conseguir isso? Através da confiança. Sabe aquela sensação de que tem gente por aí conseguindo melhores resultados, mesmo sem ser tão bom quanto você? Pois é, muitas vezes não é só sobre talento, é sobre acreditar em si mesmo. A confiança, gente, é treinável. E se você não acreditar no seu próprio potencial, quem vai? O mundo é dos ousados, daqueles que se posicionam, que sabem o seu valor e não têm medo de mostrar o que sabem. Então bora trabalhar essa segurança? Se prepare, estuda, pratique, mas também se jogue. Haja como quem já venceu, porque quando a gente se sente pronto, o universo responde. Acredite, você é capaz, você merece e o sucesso vem para quem se permite brilhar. Agora me conta, você está pronto para treinar essa confiança e fazer acontecer? Tá pronto? Bora! Bem-vindos! E minha primeira convidada é mentora de carreiras, especialista em desenvolvimento de líderes e gestão de talentos. Com foco em inteligência emocional, hoje ela vem compartilhar com a gente insights poderosos sobre o mercado de trabalho para quem quer se destacar na carreira. Bem-vinda, Leila Arruda! Boa noite, Leila! Você está bem, querida? Obrigada por estar aqui, viu? Seja bem-vinda. Meu próximo convidado é especialista em recrutamento e seleção, mentor e professor. Ele traz a sua visão sobre carreiras que estão surgindo, as que podem desaparecer. Ai, meu Deus, está preparado para essa nova realidade? Vamos saber tudo com ele? Júlio Bonrucker Neto. Júlio, você tá bem, meu querido? Não brinca não que tem carreira que vai desaparecer. Vai? Sério? Ai! Oh, que meda! Ela é terapeuta, treinadora comportamental, ajuda profissionais a superarem crenças limitantes e a conquistarem mais confiança e reconhecimento em seus ambientes de trabalho. Bem-vinda, Carol Basílio. Tudo bem, Carol? Boa noite. Obrigada por estar aqui, viu? Seja bem-vinda ao nosso programa. Ele é conselheiro, investidor, empreendedor com experiência em gestão estratégica, governança corporativa e reestruturação empresarial. Ele vem nos falar sobre o perfil mais desejado pelas empresas e como o seu trabalho como headhunter ajuda a conectar os melhores profissionais às melhores oportunidades. Diego Rondon. Tudo bem, Diego? Boa noite. Obrigada, viu? Obrigada por estar aqui com a gente. Olha, ela é chefe, empreendedora e mentora de negócios na gastronomia. 19 anos de experiência, transitou do direito para a culinária. E hoje ela vem compartilhar essa experiência, compartilhar com a gente sobre a transição de carreira e como transformar a paixão pela cozinha em um negócio. Bianca Fola. Tudo bem, Bianca? Como é que você tá? Seja bem-vinda, viu? Muito bom esse papo sobre se transformar, né? Reescrever a nossa história. Gente, obrigada a todos vocês. Boa noite mais uma vez. Que delícia falar sobre isso. Um assunto tão atual, né? Vamos começar, Leila, com você. Vamos falar sobre currículo. Alguém no mundo ainda manda currículos impressos? Ainda existe isso? Como que a gente pode hoje elaborar um currículo assertivo? Ou não existe mais negócio de currículo? Está fora de moda. Hoje é de outra forma que a gente consegue um emprego. Ainda existe currículo impresso, não está tão atual, né? Assim, está para o digital, então hoje as empresas, a maioria é em PDF, então você manda o arquivo. Muitas empresas agora você manda até o QR Code
com o link para o currículo, mas existem algumas empresas que sim, ainda estão lá atrás e você precisa mandar o currículo impresso. Então, por isso que é muito importante, né, para quem está aí assistindo de casa, você dar uma olhada para sondar o tipo de empresa que você está querendo se concorrer ali, né, na vaga, porque depende da empresa, ainda se usa currículo impresso. No currículo, o que a gente sempre orienta é ser o mais resumido possível. Tem muitas pessoas que têm aquela crença limitante de precisa ter 5 páginas de currículo para meu currículo ser mais assertivo. Não. Então, assim, o mais resumido possível, né? No máximo 2 páginas é o que a gente orienta. E você, no início, você colocar suas soft skills, né? Então, suas habilidades. Qual é o seu diferencial? Então, isso é o que a gente orienta para ser um currículo mais assertivo. Já existe hoje, Amanda, inteligências artificiais onde pontuam o currículo. Então, se você está em casa aí, quiser dar uma olhada, você pode dar uma pesquisada aí, porque já tem IA que você consegue pontuar e verificar se o currículo está assertivo, se o resumo está bom. Então, já tem inteligência artificial que te ajuda assim, às vezes a pessoa fala, meu Deus, meu primeiro currículo, ou e agora, né, já tenho X anos de experiência, preciso melhorar esse currículo. O que melhorar? Onde melhorar? Então, já existe inteligência artificial que ajuda isso na hora da elaboração do currículo. Ô, Júlio, quem são os profissionais que farão parte desse futuro? Que tipo de profissional? Olha, só complementando, né? Eu acho que sobre currículo tem uma coisa muito importante. Eu avalio, 200 por dia. E tem uma coisa que faz muita falta, que é dados e fatos. Então, assim, colocar os seus resultados, colocar os seus números, colocar as suas métricas, isso faz muita diferença, tá? E eu acho que dentro de um bom currículo, isso faz parte. Uma pergunta que não quer calar. As pessoas são contratadas pelo currículo mesmo? Ou sempre tem que ter uma indicação, network, um relacionamento, alguém indicando ali? Como é? Olha só, as duas coisas acontecem, tá? Obviamente, você ter o seu currículo, você ter a sua experiência, você ter a sua trajetória, importa muito, porque quando a gente é demandado para encontrar um profissional, geralmente a gente tem uma demanda muito específica. Eu preciso de um profissional que tenha experiência X, passou pela coisa Y. Agora, obviamente, quando a gente desenvolve um pool de candidatos, você começa a olhar e fala assim, puxa, esse aqui trabalhou com alguém que eu conheço, esse aqui é alguém que eu posso ter uma referência muito clara, esse aqui... Então, o QI, né? Ou as referências, elas importam muito. E faz parte do processo. Né? Acho que meu colega aqui e eu, a maior, assim... O ativo que a gente tem é a rede de conexões. Então, assim, peguei um currículo, o currículo é ótimo, mas com quem você trabalhou? Quem você tem de referência? Não é isso que a gente busca? Com certeza. Quando a gente pensa em buscar um profissional com velocidade, com assertividade, a primeira coisa, como headhunter e como RH, que a gente lança a mão, é das referências, é da indicação, é de quem a gente conhece. Depois, nós vamos partir para a busca dos profissionais no mercado. Então, se você tiver uma rede forte de relacionamento, a tua chance de encontrar ou de ser encontrado para uma boa oportunidade aumenta muito, tá? Com certeza, Júlio, isso aí Por isso que o QI, que é quem indica, faz muita diferença no final. Não, especialmente em algumas profissões. A gente estava até conversando aqui antes de começar o programa. Você vai contratar uma babá, por exemplo, uma cuidadora para um idoso na sua casa. É óbvio que você precisa ter referência, né? Trabalhou 15 anos, onde, com quem, por que saiu, o que fez, como fazia, né? É um tipo de profissão, essa, por exemplo, e tantas outras, que você precisa muito de uma referência. A minha é isso, né? Você como personal chefe, você vai entrar na casa da pessoa. Quando vem um cliente que fala, esse amigo me passou o seu telefone, eu quero você aqui comigo para fazer um evento. Nada mais é do que alguém que está indicando o meu serviço, indicando a minha empresa. Então, do mesmo jeito que nas empresas, né, no caçar os talentos, isso se aplica também no empreendedorismo. Faça boas conexões.
sempre faça o seu nome ficar no topo quando você está prestando um serviço. Isso é dica de ouro. Não tenha dúvida, gente. Então, assim, a dica de ouro que fica para você. Aumente aí, né, invista nos seus relacionamentos, no famoso networking, que todo mundo diz, né, das conexões, para que você possa ser indicado, para que você possa levar o seu trabalho aos grupos certos, ter as conexões, né, da pessoa certa, com a cultura da empresa certa. Ô, Júlia, aí tinha uma outra pergunta que eu tinha te feito sobre qual é o profissional do futuro, qual é o bom profissional, quem vai ficar? É muito legal falar sobre isso, porque com todo, né, assim, o advento da tecnologia, a reinvenção, uma coisa eu tenho muito claro, e eu não tenho dúvida, o profissional que vai ficar é o que faz as coisas. É tão básico, mas assim, a gente perde a noção de que assim, você é contratado para fazer uma coisa, e as pessoas geralmente não fazem. Né? A gente entra em outras assim, rodadas e... Peraí, eu tenho que entregar um determinado resultado. E é isso que faz. Então, quando a gente fala de desenvolvimento de soft skills, quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala de inteligência artificial, no fundo é assim, são todas ferramentas para a gente fazer mais. Sim. E é isso que é o ponto. Aliás, só colocando um adendo aqui à fala do Júlio, quando a gente pensa, Amanda, em inteligência artificial, as pessoas já acham que a inteligência artificial vai substituir a gente. Não vai. Nós dizemos, ou nós fazemos o prompt. Para quem não conhece, o prompt é quando você faz o comando do que a inteligência artificial vai desenvolver. Somos nós que colocamos o prompt. Então, ter o conhecimento para poder comandar o que a inteligência artificial vai desenvolver é essencial. A gente precisa continuar buscando o conhecimento. Tecnologia não vai nos substituir, pelo menos por enquanto. Até porque nós, humanos, temos algo que a inteligência artificial não tem, que é a emoção. A gente consegue se conectar, que é o que a gente estava conversando lá atrás. Então, assim, o ser humano, né, a gente consegue se conectar, a gente consegue sentir, e aí a gente pensa, claro, e o IA consegue, a inteligência artificial consegue ajudar a gente. Mas a gente tem a emoção por trás, né? Então, isso não tem nada que substitua, né? Ô, Carol, tem muita gente que diz que a pessoa é contratada pela competência e muitas vezes demitida pela falta de flexibilidade. Tem um estudo que fala sobre isso. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre. Tem um estudo que até hoje, em Congresso de Desenvolvimento Humano, ele é muito discutido. A cada 10 pessoas contratadas pela habilidade técnica, 9 são demitidas pelo comportamento. Que coisa, isso, né? É um dado, esse estudo é de 2018 e até hoje ele é muito discutido. E muito interessante quando vocês trazem essa pauta sobre contratação, que a gente olha para um número de pessoas que estão estagnadas no mercado de trabalho, porque ficam presas a essa crença limitante de que só funciona por indicação, né? E elas não se disponibilizam às plataformas, que tem muitas empresas utilizando, né? Plataformas para contratação, porque elas ficam presas que não, é só por indicação, eu não vou conseguir, tem uma grande limitação emocional em avançar e ficam estagnadas por anos, né? Acreditando friamente nisso. Funciona, mas isso não é só essa ferramenta hoje de indicação, né? O QI, o famoso QI. Sim, as pessoas têm se limitado bastante em se colocar à disposição do mercado e levam isso como uma desculpa eterna para a vida toda, né? Quando a gente fala, como você disse, né, de comportamento, muitas vezes o que faz a gente ser demitido, apesar de um grande profissional com muitas habilidades, é o comportamento. Diego e a Fola também, se puder responder dentro da sua área. Você acha que nessa fase de recrutamento, de cultura de empresa versus cultura da pessoa, os valores da pessoa, uma empresa olha, por exemplo, a rede social desse possível candidato? Vamos ver se ele é maluquinho em casa, se ele desce até o chão, ou isso não tem nada a ver com o trabalho. Já pensou eu oferecer um serviço de personal chefe para uma pessoa que quer alguém ali com uma postura correta e, de repente, eu estou numa postura inadequada na rede social? Então, quando vocês falam de estar presente em todos os ambientes para serem contratados, eu falo muito para os meus alunos, estejam presentes em todos os lugares que vocês possam para ter contato com o cliente de vocês. Tem que ter telefone fixo, tem que ter e-mail, tem que ter site, tem que ter Instagram, tem que ter tudo, porque quanto maior o número de contato que você tiver com o seu cliente, maior a possibilidade de você ser visto. Então, acho que faz uma
uma ponte com vocês, né? Vocês estão falando aqui, tem que estar em todos os lugares, tem que ter o currículo físico, tem que estar na plataforma, não tem que ter medo de estar em todos os lugares, não se esconda. Exato. E você tem que se expor, tem que expor quem você é. Você comentou, Amanda, sobre o fit cultural, né? Ou seja, a cultura da empresa. A empresa vai pesquisar o meu perfil? Vai. A empresa vai pesquisar o meu perfil. E até teve um caso engraçado, que quando eu vim para o ecossistema de startups. Startups são empresas de tecnologia, majoritariamente, que crescem muito rápido. As antigas empresas de garagem, enfim, a Apple é um exemplo disso, o Google e por aí vai, né? E quando eu vim para o mundo das startups, eu vim fazer uma entrevista assim, com um terninho. Não era esse, não, que faz tempo já. Mas eu fui fazer uma entrevista com um terninho e eu não fiz a leitura correta do ambiente, se aquele ambiente era um ambiente... e eles também talvez não tenham visto o meu perfil ali de terninho que eu usava antigamente. E aí eu cheguei, olharam para mim de cima e embaixo, falando, não, peraí, você não está vendo o cidadão de pantufa, o povo de chinelo, você vem de terno aqui? Não. Vai para casa, troca de roupa e volta. Sério? E aí, sério, eu voltei com a camiseta gamer, assim, eu fui lá e me fantasiei, né? Roupa gamer, tal. Aí eu fui contratado. Mas essa coisa do fit cultural, ela é uma via de mão dupla, né? Eu acho que isso é importante, até para todos nós, uma coisa que a gente pode comentar aqui. A relação com a cultura da empresa, imagina, você vai ficar naquele ambiente 8, 10, 12 horas. Se você não se conectar com aquele ambiente e se as pessoas não se conectarem com você, se você não tiver a mesma cultura, vai ser muito difícil. O teu nível de estresse é gigantesco para poder se manter fingindo, colocando uma máscara, né, de quem você não é. Então, uma das coisas que a gente, como Headhunter, busca dos profissionais é esse fit cultural, essa conexão. Como? Com as perguntas certas, o que você fez, como você reagiu. Eu me lembro, tem algumas pessoas aqui que trabalharam no Itaú, não vou contar, mas o Itaú tinha lá, dentro da cultura dos valores, carteirada não vale. Alguém vai se lembrar aqui, né, do carteirada não vale. O que é a carteirada não vale? Você vai ter uma visão de valor em que ninguém vai te falar para fazer uma coisa errada e você vai obedecer. Como é que você avalia isso? Você vai perguntar em histórias anteriores, pode ser até uma história de casa, de família, de vida, da escola. Não precisa ser uma experiência profissional só, em que a pessoa demonstra que aquele valor carteirada não vale faz parte do comportamento. E aí a gente entende esse fit, essa relação cultural, né, Carol? E, recentemente, teve um case muito interessante, até para compartilhar em relação a isso. Um contratante, ele tomou uma decisão de contratar uma pessoa, porque na hora que ele foi buscar na rede social, ele viu que aquela pessoa tinha disciplina de atividade física. Era um programa de estágio e ele chamou esse funcionário, né, esse profissional interessado na vaga, e ele perguntou, você tem a disciplina de ir todos os dias? Ele falou, todos os dias eu vou para a academia. E isso foi um desempate, o contratante contando isso. Foi a decisão dele, porque ele entende que se essa pessoa que ele está contratando tem essa disciplina com atividade física, certamente esse é um comportamento que ele vai trazer para dentro da empresa. A disciplina, tá certo. Sim. Ô, Bianca, ontem eu fiz uma palestra sobre empreendedorismo feminino e a cada 10 perguntas, 8 pelo menos, era sobre a coisa da transição de carreira. Ou mulheres que não trabalham e querem imediatamente a sua segurança financeira, ou mulheres que trabalham para alguém, para uma empresa, para um núcleo e querem ter o seu próprio negócio. Você empreendeu, né? Você virou também uma chave de carreira. Você tinha feito direito. Isso, eu sou advogada de formação e trabalhei na auditoria do Itaú por 4 anos, quando eu me formei. Em determinado momento, aquilo não me fez feliz mais, tive uma síndrome do pânico e decidi que seria a hora de sair daquele ambiente e empreender. E há 19 anos eu transformei o que eu amo fazer, que é cozinhar, em um negócio de sucesso. Você transformou o hobby em profissão, é isso? Exatamente. Eu estava contando para eles que eu sempre fui a pessoa que organizava os eventos da família Fola. Então, eu era a pessoa que cuidava de tudo. E, em determinado momento, quando eu olhei para dentro, que é o que eu falo para as pessoas, olhem para dentro. Quando você for empreender, não adianta você querer empreender, a não ser que seja uma startup elegante, mas se for algo que você quer fazer
na sua casa, olhe para dentro, veja o que faz o teu coração transbordar. E o meu coração transborda há 19 anos cozinhando. Então, eu também palestro para pessoas, para mulheres, para homens que querem empreender. E as mulheres querem ter o tempo de qualidade em casa, elas querem poder cuidar de seus filhos. E o empreender em casa é maravilhoso. Então, há 19 anos eu trabalho no mesmo lugar, que é a minha casa. Então, eu fiz isso, eu transformei toda essa minha metodologia em um curso. Então, se eu pudesse falar para as pessoas que estão assistindo e que querem transicionar de carreira, eu amo cozinhar, Bianca, como que eu faço? Se você olhou para dentro, viu que é isso, você pode ter um passo a passo, um atalho. Eu não quero que vocês demorem o tempo que eu demorei para atingir o sucesso que eu atingi. Então, eu ouço muito pessoas falarem, eu quero empreender. Precisa ser com calma, precisa ser de forma provisionada, não é para você pedir demissão hoje e achar que amanhã você vai estar tirando um salário, não é isso. Então, precisa ser de forma pensada, e se você fizer o que você ama, a possibilidade de você ser feliz e ganhar dinheiro, ser bem remunerado, é maior. Você tem que ter, eu imagino, uma segurança financeira. O Sebrae, por exemplo, ele diz que você demora de 12 a 18 meses para começar a ganhar um dinheirinho naquilo que você está empreendendo, né? Para empatar, para não ficar no vermelho. Então, se você não tiver dinheiro para se custear ali, pelo menos por 1 ano ou 2 anos, é muito difícil arriscar. Acho que a gente tem que ousar, sim. Eu abri o programa falando isso. Tem que se jogar, tem que fazer acontecer. Não precisa demorar 30 anos para tomar essa atitude. Mas você tem que ter um planejamento, uma estratégia. E uma... Desculpa. Pode falar. Na minha vida como mentor, eu sempre falo muito para executivos, né? Gente que está dentro do mundo corporativo, gente que fica pensando o que mais eu posso fazer. E eu sempre digo, usa a sua vida executiva para financiar a sua vida empreendedora. Né? Então, assim, pega esse salário que hoje você ganha, faz um planejamento, começa a empreender e daqui a pouco você vai fazer essa mudança da melhor maneira possível. Da maneira que tem que ser, né? Nós temos que fazer um intervalo agora, mas eu te espero na volta. Chama a galera que o papo tá bom, você viu? Quanta dica valiosa você vai ter hoje aqui. Até já. Vamos continuar nosso papo então, gente. Carol, estávamos falando sobre a coisa da transição de trabalho. A Bianca tão bem falou, né? Do direito para a gastronomia, virou uma empreendedora. Hoje muita gente sonha em empreender, né? A maioria das pessoas, assim, que tem suas ambições, hein, Diego, tem vontade de deixar, de trabalhar para alguém, de repente, construir o seu próprio patrimônio, ter os seus horários, poder ficar em casa quando quer, poder viajar no momento que quer. Esse é o sonho de muita gente. Carol, você estava dizendo que queria complementar esse assunto. Sim, eu fiz uma transição também, foram 15 anos de formação, eu sou enfermeira intensivista, e foram 15 anos trabalhando em uma grande instituição, e quando eu tomo essa decisão de fazer a transição de carreira, inicialmente eu me planejei para 2 anos. E fazendo contas, recalculando a rota, pensando quais seriam minhas metodologias de abordagem, o que eu iria fazer mesmo, isso se deu 4 anos, esse processo de transição. E por que eu estou compartilhando isso? Os líderes naquele estresse extremo, em burnout, completamente estressados, eles têm essa falsa impressão de que é do dia para a noite, né? E nós estávamos conversando quanto que é importante esse planejamento, essa noção do que é o empreender, né? O que eu vou precisar fazer, o que eu posso usar dessa minha carreira, às vezes executiva, para colocar nessa minha visão, nessa minha expectativa lá na frente. Então, as pessoas têm uma visão um pouco distorcida e esse planejamento ele é muito fundamental para que você consiga, de fato, traçar aquela jornada e conseguir esse sucesso que não é fácil empreender. É um desafio. Eu também abri uma empresa, também tenho há 5 anos um negócio, mas foi uma transição muito bem planejada. E isso é muito importante, porque do dia para a noite as pessoas acabam sofrendo bastante, né, com esse processo que a gente estava falando. Leila, como que eu peço reajuste salarial? Eita, vamos lá. Em tempos atuais. Só ouvi um vixe. Veja bem. Bem, para você pedir o reajuste, primeiro você precisa estar acima da média. Então, às vezes a pessoa faz ali o que está o básico, o arroz com feijão, e já acha que, olha, eu chego no horário, eu entrego o projeto aqui na data certa, vou lá pedir um reajuste. Então, a primeira dica que eu dou é se prontificar a aprender dentro da organização.
beleza, você aprendeu sobre outras áreas, está ali com relacionamento mais afinco com outros gestores. Onde você pode ajudar a organização? Trazer algo, como o Júlio falou, algo concreto, né? Porque, às vezes, na hora do reajuste salarial, a pessoa vem falar, eu chego no horário, eu faço isso, eu queria ser reconhecido. E você já está sendo reconhecido com o seu salário no final do mês, né? Então, esse foi o contrato de trabalho, né? O combinado. Então, para esse reajuste ser assertivo, você ter o ok, você precisa entregar a mais. Como que você vai entregar a mais? Conhecendo o que a empresa tem de planejamento, se conectando com as outras áreas e ajudando, além do que você já faz. Ok, Leila, consegui fazer isso. E aí você chega com dados concretos para o gestor, né, ou para o RH, dependendo da empresa, né, na hora ali do plano de desenvolvimento ou do feedback, falando, olha, no meu job description, eu tenho isso, eu fui contratada para isso, mas olha, eu entreguei um projeto além disso, eu ajudei uma área parceira, eu fiz isso de diferente. Nesse projeto a gente teve um aumento significativo e eu queria saber se a empresa está reconhecendo isso, se vocês sentiram diferença e primeiro sentir ali o retorno do gestor. Ali você já vai saber se o gestor fala, nossa, realmente fez muita diferença, a área cresceu, X%. E aí você consegue dar continuidade com o aumento. Se você já sentir nesse início que o gestor, olha, foi legal e tudo, mas foi por causa da... Isso. O que eu aconselho quando eu faço a mentoria, eu falo assim, olha, então você precisa fazer mais coisas ainda, porque a empresa, você vai levar um não, e aí isso pode te desmotivar e você vai parar de fazer ali o básico. Então, o que eu falo você precisa fazer o básico, depois... criar uma rede de relacionamento dentro da empresa, estar inteirado com a meta da empresa, ajudar essas outras áreas a aumentarem o resultado, levar isso para o gestor e ficar muito esperto nesse bate-papo. Entregar a mais, criar diferenciais, né? Ô, Diego, por que as pessoas acham que nós estamos num momento difícil de arrumar gente bacana para trabalhar na nossa empresa? As pessoas estão menos comprometidas, tem muita opção de trabalho para lá e para cá, e a pessoa diz, se não der certo aqui, eu vou em outro. O que está acontecendo? Eu sabia que essa pergunta vinha para mim. Sabia. Não, é uma pergunta assim, muito interessante, porque a gente estava falando dessa mudança no comportamento da sociedade, como um todo. A gente mudou. Antes da pandemia, a gente mudou muito mais depois da pandemia. A gente espera mais, a gente espera viver também, né? Então, as pessoas elas não estão buscando só um trabalho mais. Elas querem também um propósito. Muito se fala da geração Z, vou fazer uma homenagem à geração Z aqui. É uma geração que não aceita mais ficar 10, 15, 20 anos à espera de um crescimento. É claro, tem um pouquinho de ansiedade, tem um componente, uma dose de ansiedade nessa brincadeira. Mas o fato as pessoas querem ter um propósito. E esse foi, talvez, o grande movimento que eu senti quando eu mudei para o ecossistema das startups. Porque a gente passa a trabalhar não só para o meu trabalho, para o meu dia a dia, para a minha entrega. Eu passo a trabalhar por algo maior, por um impacto na sociedade. Então, se você empresário, né, você gestor, está querendo ter esse comprometimento do teu profissional, mostra para ele por que ele está lá. Eu sempre escutei uma história da NASA, não sei se é verdade, tá? O Júlio conhece. Clássica essa história, de que alguém perguntou, brincando, jocosamente, para a pessoa que estava ali fazendo limpeza, o que você está fazendo aqui e tal? E a pessoa falou assim, eu estou ajudando a levar o homem para a Lua. Levar o homem ou a mulher também, né? Os astronautas para a Lua, levar a humanidade para a Lua. O que é isso? Isso é senso de pertencimento. Isso é entendimento do propósito, do porquê que você está aqui. As pessoas querem isso também. Então, não adianta a gente só culpar o profissional. Sim, os profissionais são mais voláteis. Às vezes as pessoas já não querem mais sofrer, de repente, aquele tempo, aquele período, ou trabalhar horas exaustivas para crescer, né, Júlio? Eu acho que tem uma coisa muito importante para adicionar nesse discurso. Os ciclos mudaram. Né? Antigamente, a gente pegava um currículo, o cara ficou 8 anos, 10 anos, 15 anos em cada empresa. Não é mais assim. Agora é um projeto, agora
Então, tem uma coisa muito complicada quando a gente pensa no lado do contratante, que é assim, eu quero uma estabilidade, eu imagino, e isso eu planejo, eu coloco na minha trilha de desenvolvimento, mas como, né, falo bem ele, os profissionais não são mais assim, o mundo não é mais Júlio, assim. mas porque é uma coisa assim, você pega o currículo, sei lá, né, ou alguém te diz, aí você fala, nossa, trabalhou 20 anos numa empresa, olha, deve ser muito boa, porque para ficar 20 anos num lugar, né, e você pega o de outra pessoa e ficou 1 ano em um, 2 em outro, 5 em outro, você fala, A gente chamava de pula-pula isso, Amanda. É pula-pula. Isso, né? isso, a gente, como contratante, seja grande ou pequeno, ou vá contratar alguém para ajudar nos serviços de casa ou qualquer outra coisa do tipo, isso faz diferença ainda hoje? A gente tem que mudar esse mindset, como você disse, hoje a gente vive de projetos e tal, ou aquela pessoa que ficou 20 anos no lugar ainda é mais adequada? Eu acho que assim, tem uma coisa muito importante aqui, que é o grau de maturidade. Né? Assim, se eu quero uma pessoa que fique 20 anos comigo, eu preciso oferecer para ela um cargo, né? Um plano de desenvolvimento, um crescimento. Eu preciso dar para ela motivos para que ela fique 20 anos comigo. E isso serve para a nossa babá, isso serve para uma empresa, isso serve para qualquer coisa. Hoje, especialmente quando a gente pega o mundo, né, das startups aqui, da tecnologia, as pessoas são movidas a projetos. Então, assim, ele entrou, ele fez, ele desenvolveu, vendeu e foi embora. Mas, assim, esse ciclo durou 12 meses. Mas eu posso fazer um complemento aqui? Existe uma tendência de mercado gigantesca que a gente chama de Open Talent ou talentos flexíveis. Nós estamos trabalhando forte nesse tema. Eu tenho uma empresa investida, focada só nisso. A gente fez um investimento pesado. São executivos Open Talent, onde você tem profissionais que não vão ficar mais naquele período o tempo todo trabalhando numa empresa só. Então, ele vai oferecer o conhecimento, os préstimos, toda a experiência desse profissional em 3, 4, 5 empresas. Ou seja, a gente começa a viver uma tendência de mudança onde o profissional ele vai dedicar o trabalho dele para várias empresas. Agora, isso já acontecia contigo, você oferece o teu trabalho hoje para vários lugares, já te vi, inclusive, em várias cozinhas diferentes na televisão. Né? Quando você vai oferecer o teu serviço, né, de treinamento, desenvolvimento das lideranças, desenvolvimento emocional, você vai para vários lugares diferentes, treinou vários hospitais, o seu treinamento e desenvolvimento também está em vários lugares. Isso começa a ficar mais normal para outras atividades. Você vai ter um CFO que trabalha, o CFO é um diretor financeiro, um executivo financeiro que trabalha em mais de uma empresa, né? 2, 3 empresas. Então, essa é uma tendência que a gente tem que ficar de olho. E eu acho que o perfil da vaga, né? Eu percebo que os contratantes, eles vão muito dessa necessidade de se atentar não a quanto tempo permaneceu, mas o projeto, quantos projetos desenvolveu. Eu acho que isso é muito específico pela vaga, muito né? da carreira, né? Ô, Bianca, o que te fez? O que foi o fator decisivo para você? Foi quando você ficou doente? Quando foi? Foi. Eu tive um episódio de síndrome do pânico, me tratei e decidi que aquele não era, eu não queria mais viver aquilo. E aquilo para mim ficou associado ao lugar que eu trabalhava, ao que eu vivia. E decisivo foi tomar. Eu hoje olhando para trás, eu percebo que foi um ato de muita coragem. Eu era muito nova. Não tenho histórico familiar de empreendedorismo na cozinha. Eu estava contando que minha mãe fala muito para mim, não tinha para onde nós encaminharmos o seu talento, porque em 1996, quando você entrou na faculdade de Direito, não tinha onde você estudar gastronomia. E nem tinha, era muito diferente, Não né? tinha, era muito diferente. Era muito diferente. Então, eu comentei que o gatilho sempre foi, a motivação sempre foi fazer algo diferente. Eu não me conformo com fazer algo que alguém já faça. E como é que você lidou com tantos desafios, então, de inovar e de passar por cima de tanta coisa e de sair de uma coisa sólida, né, segura, para ir para o novo? Eu nunca tive medo do que eu estava fazendo. Eu continuo construindo a minha empresa, eu continuo construindo o meu negócio todos os dias. Estar falando sobre negócios na televisão é a segunda vez que eu faço.
Eu já fui 200 vezes cozinhar na televisão. Eu já estive muitas vezes cozinhando. Então, estar aqui hoje é um ato de coragem. Com uma roupa de empresária, trazendo o meu livro que ensina as pessoas a fazerem o que eu faço. Então, sempre foi a coragem e sempre foi a certeza de que não tem volta. É para frente que se anda. Então, para você empreender, eu acho que você tem que ter essa visão de evoluir, andar, aprender com o erro, mudar a rota. Então, você tem que estar... É difícil empreender sozinho? É muito solitário. Não precisa ser, mas é. Porque hoje a gente vê profissionais falando sobre, né? Antigamente você guarda, eu não sei nas empresas, mas a gente guarda os segredos do que a gente faz pra gente. Hoje eu não vejo mais o mundo fazendo isso, protegendo o segredo do seu negócio para você. Eu não quero proteger o segredo do que eu faço, eu quero ensinar. Eu quero deixar. Isso mudou bastante. Então, eu tô transicionando de novo, porque aos 47 anos eu estou saindo de um papel de só personal chef, que é uma prestação de serviço, para um lugar de uma metodologia de um negócio educacional. Então, eu estou fazendo transição de novo e vai dar certo. Não tem como não dar, porque eu quero. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza também. Já deu certo. Já deu. É a coragem e a ousadia que nos leva adiante, né? Esse compartilhamento é o diferencial dos empreendedores, na verdade, né? Compartilhar aquilo que você sabe. É assim, a gente, né, naturalmente a gente está falando de negócios, mas a gente não tem como não falar de pessoas, né? E eu acho que o mundo está indo para um lugar, e graças a Deus ele está indo para um lugar, onde a gente pode se entender humano, onde a gente pode se entender imperfeito, onde a gente pode estar aberto a dialogar e aprender e falar assim, olha, hoje eu não fui o mais legal, mas esse sou eu, com todas as minhas imperfeições. Então, isso, de uma certa forma, está latente na nossa sociedade e começa a permear os próprios negócios. Então, assim, a gente começa a entender carreiras, atividades, né, open talent, que assim, eu estou fazendo, se não foi 100%, está tudo bem, porque a gente permite isso. Acho que saiu aquela coisa de quase militar, assim, de auditoria de performance, tem que ser 100% o tempo todo. Aquela rigidez que fazia todo mundo ficar doente, né? Eu, assim como a Bianca, eu também fiz uma transição de carreira após um burnout. Então, eu tive 3 crises de convulsão no mesmo dia por conta da empresa onde eu trabalhava. Eu precisei chegar no extremo para também fazer uma transição de carreira. Então, eu acho que hoje, o que você falou, Júlio, é muito isso. Porque antes era muito rígido, assim, tem que dar certo. E aí você fica naquela pressão, vai para a saúde. E hoje, a gente aceita, tem essa facilidade de aceitar mais. Somos imperfeitos, não vai sair perfeito e tá tudo bem. Linkando no que você falou do burnout e da, né, exaustão no trabalho, eu quero deixar uma pergunta para vocês sobre o não. Como dizer não para o seu chefe, para o seu CEO, para uma situação ali de trabalho, até para um colega de trabalho? Como dizer não sem criar atrito, sem parecer descomprometido? Vocês vão me responder já, depois do intervalo. @de Papo com a Amanda Françoso é o nosso Instagram. Segue aí, participa, compartilha. E não se esqueça que hoje, sabadão, acabou o programa, que já está acabando. Ai, que peninha. Ele já sobe para o YouTube. Então, você pode assistir novamente, perdeu um pedacinho, chegou, já tinha começado, você vê do comecinho, você indica para alguém que você achar que o assunto casa, vai indicando, compartilhando, viu? Vocês também convidados. Bora compartilhar o programa de hoje, que foi muito legal. Então, tá lá no YouTube, inclusive... Tem a playlist lá com todas as edições do programa, então você consegue ver todos os temas e conteúdos. Fomos para o intervalo. Vamos mostrar aqui essa torta maravilhosa, que está com um perfume diferente aqui no ar, o programa. Chegou. Ô, Bianca, é a sua especialidade? As tortas são uma especialidade? A minha especialidade é encantar com o meu serviço. Que graça. A torta é um dos produtos que eu vendo no meu cardápio de comidinhas congeladas, além do buffet A Chefe em Casa, mas eu trouxe para vocês poderem experimentar sim. Vão ficar encantados, eu tenho certeza. No final do bloco, então, tem tortinha pra gente. Olha aqui, nós fomos pro intervalo e eu deixei a questão do não. Muita gente não sabe dizer não, muita gente entra numa exaustão, num burnout, por não saber dizer não. Como dizer sem criar atrito, parecer descomprometido ou desvalorizando o próprio trabalho?
Posso começar? Responda quem quiser. Eu acho que assim, a principal dica que eu dou é consciência. Porque toda vez que você fala não para alguém, você está falando um sim para você. Então, primeiro assim, vou ter que falar um não, ok. Mas é um sim para você. Então, já tira o peso. Porque às vezes a pessoa ela tem medo de falar não e de ser desagradável, de incomodar o outro. Então, é questionar. Você realmente quer fazer isso? Não. Então, tá tudo bem. É um sim para você. Quê, né? Por Veio quê? um convidado Pra quê? aqui, ele falou, tudo que você for fazer na sua vida, você pergunta, pra quê? Eu tenho certeza que você corta metade das coisas. Das coisas. Eu, eu diria, assim, depois de muitos anos de vida corporativa, transparência radical, né? A gente tem medo de dizer não. A gente tem medo de assumir o que a gente sente. Júlio, você quer fazer isso? Não. E não precisa justificar. Então, normalizar isso, eu acho que é uma questão de sanidade mental, de se proteger, mas a gente também trabalhar com relações mais transparentes. E eu acho que quando a gente olha para as pessoas que de fato têm essa limitação e sofrem mesmo, acabam dizendo sim, querendo dizer não, a melhor coisa é não responda na hora, né? Essa é uma excelente técnica, você não precisa dizer não na hora. Fala que você vai pensar e estrutura o que realmente você quer, porque pode ser que você apresente uma outra possibilidade. E isso facilita o seu processo. O que você disse para mim é um lema da minha vida. Toda vez que você diz não para algo ou para alguém, você está dizendo sim para você. Mas eu acho que esse processo de pensar ajuda muito a você estruturar o que você vai... E a mulher, Carol, tem muito isso de achar que está sendo muito dura, se disser ou não. Mas ela pode falar, meu amor, hoje eu não posso, que pena, mas na próxima você lembra de mim, hein? E acabou, vai embora. Tem muitas formas de você se colocar sendo querida, mas dizendo não. Exato. Gentil, né? Tem como você ser gentil dizendo não de inúmeras outras formas. E se você tem essa dificuldade no momento, posso te dar a resposta depois? Isso ajuda imensamente. Tem um exercício de maturidade também, que quando a gente compreende o que é para fazer e o que não é para fazer, ou principalmente a gente dá um passo atrás. Por quê? Às vezes a gente até tem um não para dizer, mas quando a gente entende o porquê do que vai ser feito ou do que precisa ser feito, a gente pode sugerir algo diferente. A gente pode contornar a situação de uma maneira em que o nosso não ele vai ser algo tão bom, tão positivo, construtivo. Eu tenho uma sócia mais nova, né, mas que é fantástica. A primeira coisa que nos fez pensar assim, essa menina precisa ser sócia. E menina porque eu sou muito mais velho que ela, né? Foi ela dizer não. Eu não concordo com isso. E aí, obviamente, tem um pano de fundo, tem um entendimento. Eu falo, peraí, muitas vezes ela tem razão. Ou às vezes a gente tem que ter um esforço também, né? O gestor, o líder, o empresário, o conselheiro, tem que ter um esforço de demonstrar por trás os porquês. E às vezes aquele não vira um sim também. Mas quando o não está baseado no vamos entender por quê, ele fica muito mais suave. O exercício da escuta, né? O exercício de escutativa que a gente está com dificuldade hoje em fazer, né? E de forma devagar, ouvir lentamente. Eu vou falar do meu olhar como empreendedora. Quanto maior for o detalhamento na sua proposta de valor, na sua proposta de serviço, naquele documento que você encaminha para o seu cliente, mais fácil ele vai entender quando você responder com um não. Então, muitas vezes o empreendedor erra quando ele não fala de forma clara o que ele faz e o que ele não faz. Vou dar um exemplo simples e rápido para quem empreende em casa. Eu, por exemplo, no começo da minha jornada, fornecia comida e bebidas não alcoólicas no meu buffet. Há 13 anos, eu não forneço mais bebidas, nem as não alcoólicas, nem as alcoólicas, porque o meu foco é a gastronomia. E fica claro na minha proposta de trabalho que eu não forneço. Parece uma bobagem, mas está escrito lá. Eu não forneço gelo, eu não forneço... Então, quando o cliente vem com algum tipo... Mas você pode só trazer a água e o guaraná? Está escrito na minha proposta de trabalho, está claro lá o que eu faço e o que eu não faço. Então, se você empreende, se você não quer passar por essa dificuldade de
meu cliente pediu para eu levar o bolo também, e você não faz bolo. Então, seja claro, descreva o que você faz e principalmente o que você não faz. Tem uma coisa sobre isso. Obrigado pela sua fala, assim. A gente tem que ter coragem. O mundo é sobre coragem. E coragem de dizer não. Coragem de dizer eu não faço. Eu não vou te dar esse desconto. Porque deve não. chegar direto, Não. né? Qual é o Não, valor? desconto Sei é lá, não. R$100. Ah, faz por 70. Amanda, você acredita que por conta do meu posicionamento e do meu jeito de ser, não pedem? Ai, que bom, que bênção. E é por isso que eu quero ensinar as me dá um pessoas como desconto, serem vai. valorizadas. Como se posicionarem. Como se posicionar. Por que que a pessoa te pede desconto? Por que que ela não vê valor no serviço que você oferece? Você não está sabendo comunicar o valor do serviço que você oferece. Porque se você souber, ela não vai pedir desconto. Talvez ela fale assim, chefe Bianca, não é para mim, mas a proposta do seu trabalho é maravilhosa. Quando eu tiver no momento certo, você vai ser a primeira pessoa que eu vou chamar. Você sabe que quando eu vou fazer a introdução e conversar sobre a consultoria, eu já digo, você quer trabalhar comigo? Sou sócio da consultoria. Vai sair mais caro. Ah, mas não, eu já vou te avisar que vai sair mais caro. Aí a gente vai fazer a proposta de valor e aí a gente vai conversar. Realmente, não se pede desconto. Quando você tem um posicionamento claro. E assim, também tem uma coisa importante, é sobre alinhar as expectativas. A todo momento, Você né? tem que alinhar, você tem que deixar claro o que você quer. A transparência radical que o Júlio comentou, esse é meu lema de vida também. Transparência radical. É mais fácil viver assim, sendo claro quem você é, o que você quer, o que você faz. E as pessoas acham que elas vão ser excluídas por dizerem não. E tem muita gente que vê valor nisso porque é o posicionamento. É o posicionamento. Vamos tem muito acabar a valor. nossa É o oposto. conversa, Bianca ali? Vamos, gente, todo mundo? Tava doido para comer essa Por torta. favor, venham Eu pra tô, gente eu tô provar. esperando essa torta. Nossa, Essa mas faz torta tempo. maravilhosa. O cheiro tá sensacional. Ah, tá mesmo? Olha aqui, de pertinho. Vem, podem vir pra cá. Olha, e Júlio, queria sua consideração final sobre o assunto, que nós estamos chegando ao finalzinho do programa, enquanto a Bianca Eu vou porcionando fique à aqui. vontade, tá? Que a gente vai provando enquanto o Júlio começa a dizer. Legal. Eu acho assim, foi uma conversa maravilhosa. Obrigado por todos vocês. E volto. De tudo que a gente falou sobre mercado, sobre... A gente tem que ser humano. A gente tem que ser humano. E vulnerável. E, assim, entender que estamos aqui para fazer isso. Quando isso está no centro, todo o resto funciona. Sem dúvida. Leila, e você? Obrigada, viu, por estar aqui. De nada. Eu também concordo com o Júlio que é isso. É normalizar que a gente pode errar, que nem tudo vai sair perfeito, mas é se cobrar menos, porque aí a gente evita burnout, evita essa pressão desnecessária e fica mais leve, né? Sem a vida dúvida. pessoal e a profissional. Sem dúvida. A Carol. vida fica uma torta. É uma torta deliciosa. Eu acho que as pessoas entenderem que os desafios fazem parte da jornada. E eu, como especialista em inteligência emocional, ouso dizer que o autoconhecimento é uma excelente ferramenta para as pessoas revisitarem essas limitações no mercado de trabalho. Vale muito a pena olhar para dentro. Não tenha dúvida. Diego, obrigada, viu? Obrigada pelo seu tempo, obrigada por estar aqui com a gente. Amanda, é uma satisfação estar com gente de tão alto nível. Eu queria agradecer esse convite. E eu vou falar para você que está assistindo a gente aqui. A tua carreira, ela é sua. Não é de ninguém. Não é da empresa. Toma conta dela para você. Faça aquilo que te faz feliz. Busca o teu propósito, o teu resultado e o teu crescimento. Muito bem. Nossa, que delícia. Bom demais, Que bom, Bianca. que bom. Bom Obrigada demais. pela oportunidade de estar aqui Obrigada falando a você, desse viu? meu novo negócio. Foi um prazer voltar à TV Aparecida. Você tem o curso, tem o livro. Isso, o Vamos curso- botar aí uma foto do livro. Aliás, o Instagram de todos vocês, enfim, as redes, o que vocês querem divulgar, já está ali para todo mundo. Quiser empreender na cozinha sem passar por todos os perrengues que eu passei como um atalho, o curso Minha Cozinha, Meu Negócio está à disposição de todos.
Muito obrigada, viu? Obrigada a você que passou um pouco do seu sábado à noite com a gente. Compartilhe aí o nosso programa, está subindo agora para o YouTube. Que você tenha uma semana feliz, cheia de realizações, paz. Diz não, diz sim, mas seja feliz. Obrigada, equipe. Tchau, gente. Até semana que vem. Valeu.